bem com você? Eu espero que sim! Está começando uma semana incrível com a Jornada da Confeiteira Criativa. Essa semana será maravilhosa, de grande aprendizado para todos nós. E você que nunca fez um bolo na sua vida vai sair daqui hoje uma mega confeiteira mais que criativa. Eu sou a Magna Luísa e no que depender de mim, estou aqui para te ajudar em tudo o que você precisar. Se você já trabalha com bolos, é um momento especial para você aprender coisas novas, coisas grandes que vai te favorecer. E imagina só, através dessa semana incrível, você vai conseguir realizar seus objetivos e sonhos. Imagina só, você se tornando uma confeiteira referência aí na sua cidade, uma confeiteira mais que referência para a sua família. Imagina você realizando o seu grande sonho de uma viagem, de uma festa incrível para sua filha, para os seus filhos. Tudo o que você deseja sendo realizado através da confeitaria. Isso mesmo. É engraçado até pensar isso, fazer bolos e realizar sonhos. Isso mesmo. Eu não acreditava que seria possível viver bem através da confeitaria, através de fazer bolos. Mas não é simplesmente vender bolos, não é simplesmente a junção de farinha de trigo, de açúcar. Não, é a realização de sonhos. Sonho para você que está à frente fazendo a junção para se transformar uma massa incrível, saborosa. Um recheio, um leite condensado não é mais só um leite condensado. O leite condensado vira um recheio delicioso, que aquela mistura toda vira para você e para o seu cliente que recebe aquilo que você fez com todo carinho, a realização de um sonho. A confeitaria nos permite isso. Não é só um trabalho, é a realização dos sonhos. Não é só um trabalho árduo, cansativo, duro. Não, é você, através da confeitaria, realizar seus objetivos. É muito engraçado até a gente falar de bolo e realização de sonhos, mas é justamente isso. É justamente isso que eu vivi e é justamente isso que eu vivo. E é o que eu quero passar para você. A confeitaria é rentável sim, muito lucrativa, e eu te afirmo isso com toda e total experiência e certeza. E você sabe por que é lucrativo? Porque quando nós decidimos mudar a nossa história, ninguém nos segura, nenhuma pedra nos para. Pelo contrário, ela serve para que a gente cresça cada dia mais. Eu falo para você que nunca fez um bolo na sua vida, vai conseguir fazer um bolo sim, alto, estruturado, bonito e delicioso. Você vai ver que não é difícil, basta usar as técnicas corretas, saber estruturar um bolo, como estruturar, o que precisa para conseguir fazer um bolo lindo e saboroso. É claro, você vai precisar de aprender vários passos, várias etapas, e a cada dia você vai evoluindo. É com o fazer, é com o treinar todos os dias, você vai conseguir alcançar o sonho de ser uma grande confeiteira. E se você não tem sonho de ser grande confeiteira, que é apenas aí uma renda extra, pode ter certeza que essa renda extra vai muito além do que você imagina. É possível sim viver da confeitaria, é possível sim viver bem, com tranquilidade e até mesmo assumir a renda total da família. Isso eu te afirmo com toda e total experiência e certeza. E comigo não foi diferente. Eu vi na confeitaria a oportunidade que eu precisava para continuar próximo do meu filho, da minha família e ter a renda que eu tanto queria, que eu tanto precisava. E foi assim, um divisor de águas para mim. Começaram a fazer os bolos, os doces, foi maravilhoso. Antes que eu tivesse toda a técnica, que eu tivesse feito o curso de especialização em confeitaria, eu fui fazer o meu primeiro bolo. Uma oportunidade surgiu de um churrasco que ia ser aniversário do meu marido. Eu me arrisquei em fazer o bolo e aquele bolo fez um sucesso tremendo.
E olha que não era um bolo tão bonito quanto o que eu vou te ensinar nessa jornada. Era um bolo simples, com brigadeiro por fora, mas super delicioso. Eu não tinha técnica nenhuma, eu não tinha conhecimento, mas eu tinha o querer fazer. E naquele querer fazer eu consegui colocar todo o meu amor e todo aquele sabor naquele bolo. E foi assim surpreendente o que todo mundo comentou e gostou. E dali eu comecei e nunca mais parei. A própria rede de amigos foi encomendando e dali eu fui fazendo um bolo ali, um bolo aqui, e a partir daí eu nunca mais parei. Me especializei, busquei cursos, busquei aprendizados em técnicas diferentes, técnicas novas, algo que eu pudesse realmente me profissionalizar e continuar ao lado da minha família. Hoje eu tenho 2 filhos e continuo trabalhando, tendo a minha renda, ajudando, mais que ajudando em casa, ao lado dos meus filhos. E isso é muito bom, muito gratificante. Eu poder tirar um tempo do meu dia para conseguir levar um filho na escola, conseguir buscá-lo, conseguir levá-lo ao médico, acompanhar o crescimento e a rotina dos filhos. Isso não tem preço. E além de conseguir, acompanhar a rotina da família, você consegue se programar para viajar. Não tem patrão, não tem hora certa de trabalhar. É claro, não vou mentir, trabalha muito. Eu trabalho muito, muito, muito. É um trabalho muito suado, muito digno, mas muito, muito abençoado. E foi Deus que colocou ele no meu caminho e eu estou aqui hoje para passar para você tudo o que eu aprendi, tudo de bom que a confeitaria me proporcionou nesse período e me proporciona hoje. Tá? Na aula de hoje, você vai aprender a fazer uma saborosa massa com 3 ingredientes, uma massa super barata de fazer e fácil. Na aula de amanhã, você vai aprender 2 maravilhosos recheios, aprender como que estrutura um bolo, como que você deixa um bolo em pezinho, um bolo alto, em pé, sem desmoronar. E todo o segredo, tudo que eu puder passar para te ajudar, você vai aprender, você vai sair daqui sabendo fazer. Além de uma incrível decoração na quarta-feira e na quinta-feira uma outra super decoração. E você vai ter acesso às receitas escritas para não perder nada e para acompanhar tudo escrito lá na receita. Vai estar tudo direitinho lá para você. Qualquer dúvida que você tiver quanto à nossa semana, qualquer coisa que você precisar, entre em contato com os administradores do grupo, tá? Eles estarão dando todo o suporte que você necessita. E não aceite mensagem de pessoas que não é administrador do grupo, somente os administradores. Você vai clicar lá em cima e olhar quem são os administradores do grupo. Se precisar de alguma coisa, você manda mensagem para eles, ou então só aceite mensagem desses administradores, tá bom? A confeitaria é cada dia mais desafiadora e mais incrível. Todos os dias tem coisa nova, decoração nova, utensílio novo, mas eu já te adianto que para começar você não precisa de muito. Você precisa de utensílios básicos, uma forma de bolo, uma espátula, um pão duro, que tradicionalmente a gente chama de pão duro, uma colher, às vezes para bater um ovo, um garfo você já consegue. O importante é você não deixar de fazer por utensílios. A gente consegue dar um jeitinho sempre em tudo. O que a gente não pode é deixar de fazer por pequenas coisas. Se você tem uma forma, tem uma vasilha, vai logo testar a massa para ver se dá certo, para ver se ela é boa, se você gostou. Dá ao seu parente para experimentar, dá seu marido, pergunta ele, olha, gostosa, o que você achou? E assim você vai testando, você vai se conhecendo e cada um de nós temos um jeitinho. Eu vou te ensinar a fazer uma massa, mas às vezes você não vai mexer com o mesmo jeito que eu mexo. É normal, cada um tem seu jeito e você precisa se descobrir. E você só vai descobrir fazendo. Não deixe de fazer. Tudo que você aprender, você coloca em prática. Essa é a forma mais inteligente e a forma mais certeira de você realmente aprender o que você viu, o que você ouviu. É colocando em prática, tá? Na aula de agora, você vai aprender a fazer uma massa que precisa do uso da batedeira. Essa massa é uma massa tradicional pão de ló, com apenas 3 ingredientes. E nós vamos precisar da nossa amiga confeiteira. Toda confeiteira precisa ter uma batedeira. Essa que eu tenho aqui é a planetária, mas
Se você não tem nenhuma e não tem condições agora de investir numa planetária, aquela simples dá certo, te atende, tá? O que você vai precisar é bater um pouco mais de tempo do que eu vou bater aqui, porque ela é mais devagar. Então, ela só você bater mais para dar certo. E nessa receita a gente precisa da batedeira porque essa massa ela é feita por um tradicional método espumoso. A gente vai fazer uma espuma de ovos, acrescentar o açúcar lentamente para manter essa aeração desses ovos, para assim a gente conseguir colocar a farinha e dar uma massa estruturada, leve, saborosa e com preço muito acessível, muito em conta, tá? Com essa massa você consegue sim fazer bolos altos estruturados, porém eu não indico essa massa para bolo de andar, tá? Porque ela é uma massa bem esponjosa, bem gostosa no paladar, mas ela não tem estrutura para o peso dos bolos que vem em cima, tá? Então, eu vou começar a fazer a massa e você vai acompanhar aqui tudo de pertinho. Então, os utensílios que usamos para confeitaria são vastos, diversos. Existe uma gama imensa de coisas, mas o que eu te aconselho? A ir comprando aos poucos. Tenha o básico, tá? Não precisa de ter um mundo de espátula, um mundo de tamanhos de forma. Não, tenha o básico, comece com o básico, com o essencial. Aos poucos, à medida que você for ganhando seu dinheirinho, você vai investindo, tá? Porque você vai precisar investir em uma boa bailarina, tá? A bailarina é uma coisa que eu falo com você que não tem como comprar uma de preço menor, porque ela precisa ter 2 rolamentos para ser firme e você conseguir fazer um bolo em chantilly, chantininho perfeito. Então, nós vamos começar com os ovos. Eu tenho aqui 4 ovos inteiros, tá? E já vou começar adicionando ele na batedeira. Primeiro, nós vamos deixar ele batendo em torno de 5 minutos para retirar todo o cheiro do ovo e para que esse ovo dobre de volume. Você vai ver aqui a espuma que vai se tornar esse ovo. É ele que vai dar a estrutura e a resistência para essa massa, que essa massa não vai fermento. É apenas farinha de trigo, açúcar e ovos. É uma massa com 3 ingredientes, muito gostosa, muito saborosa, que não vai fermento. Então, eu vou começar colocando esses ovos para bater em velocidade média e depois eu vou passar para alta para ele se aerar bastante. Esse é o ponto-chave da nossa receita. Os ovos bem batidos, bem espumoso e aos poucos eu vou te mostrando os outros segredinhos. Então, vamos lá! Nesse processo aqui dos ovos, eu não vou falar nada, tá? Por causa do barulho da batedeira, aí senão vai ser difícil pra gente conversar e a batedeira ficar batendo. Mas eu vou deixar pra você ver como que esse ovo vai se comportar aqui dentro da batedeira e o que ele vai virar. Vou começar com velocidade média e nos primeiros 2 minutos e posterior até 5 minutos velocidade alta, tá bom? Pra incorporar bastante ar nesses ovos. Olha só a estrutura desses ovos, olha a esponja que virou. É isso aqui que vai fazer o diferencial da nossa massa. Tá vendo só? Agora nós vamos incorporar o açúcar aos ovos. É importantíssimo que esse açúcar seja incorporado bem lentamente, para esses ovos não perder a aeração. E após incorporar todo o açúcar, nós vamos deixar batendo por mais 2 minutinhos. Eu tô usando açúcar cristal mesmo, tá? A diferença do açúcar cristal com o açúcar refinado é na incorporação e no processo do forno, né? Na hora ali das estruturas, do açúcar derreter e fazer todo o processo de estruturação do bolo.
Então, no uso do açúcar cristal, o que eu preciso é bater um pouco mais esse açúcar para ele se dissolver em partículas bem pequenininhas, para quando entrar no forno, garantir a estruturação da massa, tá? Então, quando você estiver fazendo, não precisa de parar a batedeira para ir acrescentando o açúcar, pode ir acrescentando aos poucos, eu só parei para te falar, tá? Então, agora eu vou ir bem aos pouquinhos acrescentando esse açúcar. Batedeira ligada na velocidade média. Observe que a estrutura ainda continua bem espumosa. O açúcar não interferiu em nada. Olha que lindo! É hora da gente adicionar a farinha. E da mesma forma que nós adicionamos o açúcar aos poucos, bem lentamente, nós vamos fazer com a farinha também, para que ela caia aqui bem leve e o nosso bolo, a nossa massa, não perca a aeração. É importante eu te dizer que para fazer bem feito, para sair uns bolos lindos, maravilhosos, saborosos, estruturados, você precisa dominar as técnicas. Não basta juntar os ingredientes e levar ao forno. A gente precisa saber dominar as técnicas. Desta forma, a gente consegue fazer qualquer tipo de bolo e qualquer desafio que surja será pequeno para nós. E no meu curso da Confeiteira Criativa 3.0, eu te mostro tudo isso. Além dessa semana incrível que nós vamos passar juntas e que eu vou te ensinar um pouquinho de tudo que eu aprendi ao longo dos meus 7 anos de confeitaria, mas tudo que eu aprendi em todos os cursos que eu me propus a fazer e especializar nessa área, eu quero te convidar a ter a mudança que você tanto deseja, que você tanto precisa, através do meu curso Confeitaria Criativa 3.0. Às vezes a gente se pega pensando, meu Deus, quando chegará a minha hora de viver tudo aquilo que eu sei que Deus tem preparado para mim, ou tudo aquilo que eu mereço viver? Mas aí a gente para e pensa, como que eu vou viver tudo que eu sei que eu tenho para viver de bom se eu não consigo dar o meu primeiro passo, se eu não consigo me desafiar, se eu não consigo ir para frente? E no curso Confeitaria Criativa 3.0 você terá essa oportunidade. Não é somente um curso de bolos, é um curso onde eu passei por todas as minhas dificuldades e te pego pela mão para você não passar nenhuma das dificuldades que eu tive. Está lá todas as técnicas, a chave que você precisa virar para mudar a sua vida, para mudar o seu destino. Mas esse curso é para você que realmente quer mudar de vida. Se você está aqui hoje somente para aprender uma receita, essa é a sua hora. Agora, se não, se você quer fazer a diferença, a Confeitaria Criativa 3.0 está aí para te ajudar. E eu, no que você sempre precisar. Agora, nós vamos acrescentar aqui na nossa receita a farinha. Da mesma forma do açúcar, bem levemente, bem aos pouquinhos, para não perder nenhuma aeração aqui desses ovos. Essa é uma das técnicas incríveis de se fazer bolo, maravilhosa, muito reconhecida, mas existem muitas outras, tá? E agora nós vamos ir pelo método aqui de adição a acrescentar essa farinha. Batedeira, velocidade mínima para não voar a farinha para todos os lados. Depois que a gente adicionar toda a farinha, a gente vai aumentar a velocidade só para misturar tudo completamente, tá? Velocidade baixa.
Agora eu vou auxiliar minha batedeira para retirar aqui toda essa farinha da lateral. Nesse momento, eu já vou adicionar aqui, é opcional, essência de baunilha. Se você quiser, tá? Vou adicionar 10 gotinhas de essência de baunilha. Vou colocar para bater novamente na velocidade alta, só para terminar de misturar. E pronto! Olha a textura incrível dessa massa. Agora eu vou pegar a espátula só para garantir que no fundo tá tudo misturado e a gente já vai passar para a forma para assar. Olha a cremosidade dessa massa. Agora eu vou passar essa massa para a forma para a gente assar. Lembrando que eu usei aqui 4 ovos, meia xícara de açúcar cristal, 1 xícara de farinha de trigo peneirada. A farinha de trigo sempre precisa estar peneirada para ser incorporada à sua massa, tá? Isso garante que seu bolo fique fofinho, uniforme e também a padronização da sua receita, tá? Então aqui, ó, eu estou com uma forminha de 15 centímetros por 10 de altura. Essa massa você pode dividir em 2 formas, se você preferir, em 3 formas. Eu gosto de usar uma forma única para fazer um bolo, tá? Eu já conheço meu forno, já conheço as minhas massas, mas se você tem insegurança, você pode dividir a sua massa em 3 formas. Forno pré-aquecido, 180 graus, 15 minutinhos antes de levar essa massa para assar. É importantíssimo seu forno já estar aquecido para receber a massa, tá? O fundo dessa forma eu não untei, eu estou usando simplesmente papel toalha. Isso mesmo, não é papel manteiga não, é papel toalha, aquele que a gente usa para absorver alguma gordura, fritura que a gente faça. Ele tem o preço mais em conta e faz a mesma função do papel manteiga. Se você preferir, você pode untar da maneira tradicional, manteiga ou óleo, não tem problema. E unte somente o fundo dessa forma, tá? Para evitar que esse bolo crie barriga, para que ele cole realmente aqui nas laterais desse bolo e cresça um bolo bem retinho. É claro, crescer retinho não vai depender só do seu trabalho aqui, vai depender também do seu forno. Se o seu forno está bem regulado, se lá não vai ter alteração de calor, importantíssimo você não abrir forno antes de 30 minutos. Não tem jeito, a massa não assa antes de meia hora lá no forno não. Então não abra, porque o seu bolo vai murchar, vai afundar no meio, vai dar errado. A temperatura é 180 graus, não deixe passar, que fique entre os 170 e 180 para garantir que a temperatura não seja muito alta nesse bolo e ele não queime por cima, fique cru no meio, tá? Então tá, então aqui ó, só vou acrescentar a minha massa. Olha que massa linda! É incrível, né? Como essa massa sem fermento dá certo e é gostosa, viu? Não fica com residual de ovos, porque a gente bateu bastante e esse processo de bater tira qualquer cheiro de ovo aqui dessa massa, tá? Então eu vou levar a minha massa para assar e você vai ver o resultado dessa massa incrível assada. Olha só o resultado aqui da nossa massa. Não é uma massa que cresce muito, então se você precisa de uma massa super alta, você precisa dobrar as quantidades de ingredientes para conseguir. E para retirar essa massa aqui da forma é muito simples. Nós não untamos a lateral, não foi mesmo? Então a gente vai vir com uma faca, as costas dessa faca e ir passando em toda a lateral aqui do meu bolo. Pronto. Meu bolo já está solto. Vou dar uma balançada e pronto. Olha aqui nossa massa, muito fofa, super estruturada. E para tirar esse papel toalha aqui do fundo é muito simples. Você só vai vir
puxando as laterais para não estragar aqui as laterais. E tem um bolo sem nenhuma casca. Daqui você consegue aproveitar todo o bolo para fazer o seu bolo de aniversário, o seu bolo estruturado. É uma massa incrível que eu gosto muito por ser muito estruturada, por ter um preço muito baixo e muito boa de trabalhar, tá? Amanhã continuamos o nosso curso gratuito com um super recheio de abacaxi e um outro delicioso recheio de creme belga. Eu vou te ensinar a rechear esse bolo, fazer uma incrível camada de contenção para proteger o seu recheio e assim ter um bolo alto e estruturado. Não perca a nossa aula de amanhã, que a nossa jornada da confeiteira só está começando. Caso você tenha alguma dúvida, lembrando, só aceite mensagem dos administradores do grupo. E hoje à noite, o nosso grupo será aberto para você tirar todas as suas dúvidas. Teste essa massa aí na sua casa e me conte hoje à noite como foi fazer essa massa, se você gostou, se deu certo. Tá? Eu quero ver todas vocês ligadinhas à noite no grupo pra gente conversar, bater papo, trocar experiências boas lá no grupo, tá bom? Lembrando que amanhã é o nosso dia de recheio. Na quarta-feira teremos a decoração e super dicas de chantilly e chantininho no ponto ideal para você usar na decoração do seu bolo. Quinta-feira, uma outra super aula com decoração em bico para você sair daqui fera, craque no uso do chantilly e dos bicos. Sexta-feira será o dia das nossas receitas de todas as nossas aulas, tá? As receitas por escrito. Então, fique ligadinha nas mensagens do grupo, porque lá teremos novidades, teremos coisas boas para vocês. Te vejo à noite pra gente conversar. Um beijo, não deixe de assistir a nossa aula de amanhã, está super incrível. Até!